Olá pessoal, como é que vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque nós aqui no distrito de Rainha Isabel estamos ótimos. Pessoal, não esquecendo que hoje eu vou falar de um assunto muito especial que é referente ao futuro de nosso povo. Hoje eu não vou falar do que Rainha Isabel tem, das suas plantações, das suas riquezas. Hoje a gente vai falar sobre a questão de Rainha Isabel dar um passo à frente. Aquele passo que todos nós sonhamos, que é passar a Rainha Isabel à cidade. Se Deus me deu esse dom, se Deus me deu essa coragem, se Deus me deu essa vontade, eu estou aqui pronto. Quando eu dizia a vocês e digo sempre que estou pronto, é porque eu estou pronto para lutar por aqueles ideais que um povo de verdade merece ter, ser e ser reconhecido. Então, gente, venho aqui hoje falar da criação do município de Rainha Isabel. A gente sabe da história de Rainha Isabel, a gente sabe que um dia Rainha Isabel foi vila, a gente sabe que um dia Rainha Isabel foi povoado, e a gente sabe que um dia Rainha Isabel foi distrito, e também a gente sabe, aí nos meus vídeos, se vocês olharem, Rainha Isabel um dia foi cidade. Rainha Isabel passou 30, 30 dias, quase 30 dias, mais de 22 dias sendo cidade, e de repente voltou a ser distrito. E eu lendo aqui, vendo as possibilidades, fui candidato 4 vezes, como eu disse a vocês, a vereador, não para me autopromover, e sim pensando em ver Rainha Isabel uma cidade. E antes de eu chegar ao meu fim, aos meus tempos, que Deus sabe que cada um tem um tempo, né, espero eu pela idade, eu quero contribuir para meus filhos, meus netos, meus bisnetos talvez, e também para todos os filhos de Rainha Isabel. E espero que todos nós venhamos a pensar sempre assim. Então, eu queria aqui, no primeiro momento, convidar, né, de forma humilde, a todos os filhos de Rainha Isabel que têm interesse, né, de ver Rainha Isabel uma cidade, de ver Rainha Isabel de fato crescida, que já é grande, né, a gente ser reconhecida a nível nacional, lá em Brasília, pelo governo federal, que existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade. Essa possibilidade ela foi criada em 2023, né? Eu até coloquei algumas coisas aí nas minhas redes sociais, mas eu não podia deixar de vir aqui convocar. Eu não venho convidar, eu venho convocar aqueles que têm um umbigo enterrado aqui em Rainha Isabel, para nós juntos começarmos a traçar um projeto de verdade, pé no chão, juntos, com humildade, pedir a Deus sabedoria para que nós possamos criar esse projeto, entregar a um deputado estadual e esperar que seja votado na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, na Alep, e a governadora, ou quem suas vezes a fizer naquele momento, assinar, passando Rainha Isabel à cidade. A gente sabe que existe um entrave lá em Brasília pelo presidente da República, né, pelo decreto que está suspenso. Porém, nós temos uma brecha, né? É como eu disse, Santa Luzia do Norte, lá em Mato Grosso do Sul, passou a cidade agora em 2023. Quem reconheceu? O Superior Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, os senhores ministros já reconheceram. E se assim foi feito lá, nós também podemos lutar por cá para que isso aconteça. Mas tem que ser provocado primeiramente pelos filhos de Rainha Isabel, pelos moradores de Rainha Isabel. Porque ninguém espere de Rainha Isabel que alguém venha lá de fora, que venha o Salvador da Pátria lá de fora e dê o título a nós de cidade. Nem espere por isso, que muitos dos nossos avós já morreram esperando por isso. Meu pai, minha mãe e muitos pais por aí de vocês também já morreram esperando por isso e não viram acontecer. E se a gente ficar de braços cruzados, tenham certeza que nunca vai acontecer. E eu não quero ser um ingrato de saber que tem um caminho
e eu ficar só olhando e deixar o tempo passar. Eu acredito que para tudo tem seu tempo, e nosso tempo chegou, né? Aí eu vou ler aqui algum artigo aqui da lei federal, da Constituição Federal, no artigo 5º da criação dos municípios, né? Tem dizendo todos os passos como a gente deve fazer, né? E a criação se dá de um município depende de um requerimento à Assembleia Legislativa, ou seja, tem que ser provocado para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, de cada estado, né? E assinado por um número mínimo de eleitores. Eu venho aqui convocar vocês para que nós nos juntemos juntos, né? Venhamos nos juntar, sentar, né? Os filhos de Rainha Isabel, e vamos traçar esse projeto. Quando eu falo em uma comissão permanente, o que é comissão? Comissão é um grupo de pessoas que se une, que se senta em prol de uma causa. E a causa que eu venho falar é Rainha Isabel, cidade já. Quem for filho de Rainha Isabel, que ama Rainha Isabel e que quer se envolver, vai lá nos seus estados e coloca hashtag Rainha Isabel, cidade já. A gente tem que fazer isso, gente, né? Se cada filho de Rainha Isabel, eu acredito que nós temos no mínimo hoje 15 mil pessoas no distrito de Rainha Isabel. Se nós temos 30%, se votaram quase 5 mil pessoas em Rainha Isabel, e se essas quase 5 mil pessoas representam 30% de um povo, quer dizer que se você multiplicar, a gente vai ter aí quase 15 mil pessoas, né? 30% de 100%, a gente vai saber fazer a conta. Se nós temos 30% de eleitores, a gente vai ter a certeza que a gente tem mais de quase 15 mil pessoas em Rainha Isabel. E cresce todos os dias, gente. Rainha Isabel tem ruas aí, mais ruas, casas e mais casas sendo construídas. Todo santo dia é construído casa em Rainha Isabel. Todo santo dia. Todo mundo construindo. Muitas ruas. Não é? E quando eu venho pedir a vocês para a gente se juntar, é porque a gente tem capacidade de a gente passar a Rainha Isabel cidade. Né? Primeiramente, a gente tem sustentabilidade. O que é sustentabilidade, Paulo? É que nós temos terras férteis, água, clima e produção agrícola, né? Quer dizer, nosso povo consegue se sustentar mesmo se o governo federal não der ajuda. A gente tem hoje o quê? A gente tem a plantação da banana, que tem pessoas que trabalham, tem feirantes, tem pessoas que escoam para outros estados, para outros municípios, traz riqueza para a Rainha Isabel. Traz dinheiro para a Rainha Isabel. Toda semana traz dinheiro, 2, 3 vezes na semana ou mais. Então a gente tem condições de se autossustentar. Esse é um dos pontos importantíssimos para que o governo federal venha a reconhecer, através da justiça do Supremo Tribunal Federal, a Rainha Isabel cidade. O número de pessoas a gente tem. Condições de se autossustentar a gente tem. Tamanho geográfico a gente tem, né? Porque hoje a gente pode ter Lagoa de São José, a gente pode ter Caldeirões, a gente pode ter Queimadas, pode ter 2, 3 distritos já, né? Que possa ser englobado a Rainha Isabel. Então, quando diz assim, a criação de um município depende de um requerimento à Assembleia Legislativa, ou seja, provocado por nós, do Estado, assinado por um número mínimo de eleitores. Um número mínimo de eleitores. Além disso, é necessário cumprir alguns critérios, como a população mínima e a localização diária. Foi o que eu disse agora. A gente tem que ter no mínimo 100 assinaturas de eleitores, pessoas que votam, né, que está apto a votar. A gente faz um requerimento, certo? Faz um requerimento. Esse requerimento a gente precisa de um advogado, filho de Rainha Isabel, que queira trabalhar de forma voluntária, que esse trabalho ninguém vai ganhar dinheiro, esse trabalho é para a gente trabalhar voluntário em prol de passar a Rainha Isabel à cidade, né? Tem que partir da gente. Em algum momento a gente tem que começar, gente. Se a gente for esperar, não vai acontecer. Então a gente precisa de no mínimo 100 pessoas que votem, que esteja apto a votar, que tenha o título de eleitor, que esteja votante, né? Que comprove que está regular, né? No Tribunal Superior Eleitoral, que está apto, que vota, que tem o título, né? A gente precisa de 100 pessoas que assinem esse requerimento e que seja reconhecido no cartório, né? Seja reconhecida a sua assinatura, né?
Então a gente precisa no mínimo de 100 pessoas em uma ata, né? Essa ata. Cada pessoa assina, coloca o número do título e em seguida a gente vai para o cartório e manda reconhecer a firma, né, dessa pessoa. Autenticar, né? Autenticar a assinatura dessa pessoa para provar que foi ela mesmo que assinou, né? Dizendo eu quero que a Rainha Isabel passe a cidade. Eu peço à governadora, ao presidente da República que passe a Rainha Isabel a cidade. Aí a gente precisa de 100 pessoas, certo? No tocante inicial, eu venho pedindo, venho convocando, venho requerendo que as pessoas que tenham interesse, que venham a ter interesse, entre em contato comigo. Pode ser por zap mesmo, depois a gente conversa pessoalmente. Para dizer, Paulo, eu tenho interesse. Algumas pessoas já falaram comigo, mas a gente precisa de no mínimo 5 pessoas para a gente começar. Né? E eu tenho certeza que esse número vai chegar. Né? E depois a gente vai chegar no número dos 100 eleitores. Então, esse vídeo é especialmente para fazer esse convite a todos os filhos de Rainha Isabel que sonham em ver Rainha Isabel cidade um dia. E saibam que esse momento tem que partir de nós. Então, eu estou dando o primeiro passo novamente, né, como filho de Rainha Isabel. Como eu disse a vocês, me candidatei pensando a vereador, pensando em ser vereador, e um dos projetos meus, né, era esse, né, mas como eu não consegui a vitória, não fui reconhecido pelo nosso povo, por maioria, mas aí eu entendo porque cada pessoa tem seu voto e vota em quem achar que tem mais condições de trabalhar. Mas nem por isso, como eu disse em outro momento, eu não vou vamos dizer assim, me esmorecer, né? Não vou esmorecer. Agora é que me dá mais vontade ainda. Né? Quando eu penso que vou desistir, que vou sair dessa linha, aí Deus me manda mais bagagem para lutar pela Rainha Isabel. Então eu quero pedir a você, eleitor, filho de Rainha Isabel, né? Pessoas que já têm a sua certa idade, pessoas que têm seus 30, 40 anos, jovens que estejam começando a chegar à idade de 17, 18 anos. Vamos nos unir. Eu preciso da ajuda de vocês. Rainha Isabel precisa de nós. A hora é essa, né? A gente sabe que vai existir um grupo que não vai querer, mesmo que mora aqui, que é bem beneficiado aqui, que não tem interesse que isso aconteça. Mas nem por isso a gente vai por essas pessoas. A gente tem que ir por a gente, por si próprio. Né? A gente precisa ter uma Rainha Isabel com a prefeitura, a gente precisa ter a Rainha Isabel com um hospital, a gente precisa ter a Rainha Isabel com bancos, a gente precisa ter a Rainha Isabel com vários e vários órgãos de governo para a gente resolver nossas coisas aqui. A gente precisa ter condições necessárias para ter a Rainha Isabel uma grande cidade. E nesse meio, a gente sabe que vai gerar muito emprego, muito concurso, muitos filhos de agente vão ter a oportunidade de trabalhar e vai ser outra história. Né? Essa história de dizer, não, deixa assim mesmo. Não, não vão por esse caminho, já chega. A gente já esperou muito, já sofreu demais na mão, dependendo do município de Bom Conselho. A gente gosta de Bom Conselho, a gente gosta dos moradores de Bom Conselho, a gente gosta dos políticos de Bom Conselho, a gente não tem nada contra o Bom Conselho. O que a gente quer também é a nossa independência. Porque vem um recurso do Fundo de Participação do município para Bom Conselho, aonde é contado por cada pessoa. Então, se Rainha Isabel representa 30% de Bom Conselho, então não era mais justo do que 30% do que vem para Bom Conselho, dos 8 milhões de reais que vem todo mês para Bom Conselho do FPM, do Fundo de Participação do município, vir 30% ser investido em Rainha Isabel. Vocês já pensaram, 30%, 3 vezes 8, 8, 8, 16 mais 8, 24. 2 milhões e 400 mil sendo investido todo mês em Rainha Isabel. Né? Em educação, escolas de qualidade, integral, com cursos técnicos, né? E curso de aprendiz para o primeiro emprego, para o jovem primeiro emprego. Vocês imaginem a Rainha Isabel tendo uma prefeitura com seus 150, 200 funcionários, 5, 6 secretários, 9 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, um hospital de qualidade com médicos, enfermeira. Né? Como não seria bom, como não será bom que isso vai acontecer um dia, se Deus quiser, que Ele está ali atrás de mim, está vendo tudo. E a gente vai conseguir ver a Rainha Isabel se libertar. Mas para isso a gente precisa do primeiro passo. E eu quero contar com você que está me assistindo nesse momento, para a gente começar junto essa batalha. Né? A gente tem que começar. Não importa aonde vai, mas o que importa é que chegue ao objetivo.
né? Não importa o que vai acontecer durante esse percurso. O que importa é que a gente vai chegar ao objetivo, que é passar a Rainha Isabel à cidade. Conto com você, mais vídeos eu farei e tenha certeza que a Rainha Isabel vai se libertar. A partir do primeiro passo que você, nós dermos junto e dizer assim, Rainha Isabel, cidade, já. Forte abraço no coração. Eu vou deixar aí nas descrições algumas informações e a gente precisa formar essa comissão urgente, a comissão permanente em prol de Rainha Isabel cidade já, certo? Então a gente precisa de professores, como eu disse, de português, né? Para a gente preparar a minuta. A gente precisa de um advogado filho de Rainha Isabel para auxiliar, né, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso de criação do município. A gente vai seguir todas as regras que a Carta Magna da Constituição determina, né? E a gente vai solicitar um deputado ou deputada que dê entrada na Assembleia Legislativa. E mesmo a gente sendo rejeitado lá por algum motivo, de um decreto que tem o presidente que não pode criar, a gente tem outros caminhos que é o Poder Judiciário. Então esse projeto voltando, a gente já vai dar entrada no Poder Judiciário, né? E a gente vai à luta, pode passar 1 ano, 2, 3, 4, 5. Para você ter uma ideia, Santa Luzia do Norte, lá no Mato Grosso do Sul, ela deu entrada em 2000, no ano 2000. A Assembleia Legislativa reconheceu, mas o governo federal não, né? Na época era Dilma, Lula e Dilma. Aí o que aconteceu? Eles suspenderam, decretaram, né? Suspendendo a criação do município, mas eles, quando foi devolvido o projeto, eles entraram com ação na justiça. Passou na primeira instância, ou seja, no juiz da cidade que eles pertenciam. Depois perdeu, foram para a estadual, justiça estadual, perderam e foram para o Superior Tribunal Federal. E lá agora em 2023 foi reconhecido. Hoje é um município que vem se desenvolvendo muito bem. Se você olhar lá no Facebook, Paulo Rufino Gomes Farias, nas redes sociais, você vai ver lá que eu coloquei umas coisas lá, falando dessa cidade, da quantidade dele. Vocês têm uma ideia, gente, lá tem 7.000 habitantes. Não tem 3.000 eleitores. A gente tem aqui quase 6.000 eleitores e temos mais de 14.000 habitantes. E nós estamos esperando por quem? A gente é que tem que provocar. Então convido você. Forte abraço, fica com Deus. Repassa isso para os filhos de Rainha Isabel. Se você tiver grupo no WhatsApp, Facebook, Instagram, em outras plataformas digitais, passe esse vídeo e assistam até o final, tá bom? Fica com Deus e conto com todos vocês. Vou deixar alguns assuntos nas descrições e vou deixar também meu número de contato e minhas redes sociais para vocês que queiram entrar em contato comigo, que eu preciso da ajuda de todos. Se tiver algum jurista aí para fora, aposentado, que queira me ajudar nessa batalha, me procura que a gente tá junto, tá bom? Forte abraço, tudo de bom e até logo. Tchau, pessoal. E não esquece, Rainha Isabel, cidade já.